Glória a Deus. E quero dizer aos irmãos que Deus já nos deu a outra sequência para a próxima segunda-feira. Nós estaremos falando sobre os obstáculos da fé. Então, não é porque você tem fé que não venha a ter algum obstáculo, e às vezes você tem e não percebe que este obstáculo está impedindo você receber a sua bênção. É como você tem moto, tem carro, tem cavalo, mas todos passam por obstáculo. Nós temos um exemplo muito grande da mulher que sofria 12 anos, ela ouviu falar de Jesus, mas para ela chegar lá, para cumprir o que ela estava crendo, ela passou por obstáculos, passou por barreiras. Então Deus me fez a entender que às vezes estamos orando, mas tem algum obstáculo. E serão 20 segunda-feiras, porque tenho 20 obstáculos. Vamos entrar no ano que vem, se Jesus não voltar. E você vai entender cada obstáculo. Claro que você não tem os 20, porque você já tem a nova natureza em Cristo Jesus. Mas alguns obstáculos você adquire mesmo com aceitação a Cristo. Você absorve alguns obstáculos e isto impede. Então, segunda-feira começaremos esta etapa sobre os principais obstáculos da fé. Hoje nós estaremos concluindo esta série de 5 estudos sobre estratégia de guerra espiritual. E eu quero ler Gênesis capítulo 3, versículo 7. E também Gênesis capítulo 3, versículo 7. 17, retifico. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Está escrito: E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No capítulo 4, versículo 12: Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Apenas a parte A do versículo 12 do capítulo 4 de Gênesis. Podeis assentar, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, o capítulo 3 do Gênesis, nós temos a origem da guerra espiritual no mundo físico. Gênesis, ele tem 2 significados. Gênesis, o livro de Gênesis. O primeiro significa princípio, que vai do capítulo 1 ao versículo 25 do capítulo 2. É o primeiro significado do livro do Gênesis, significa princípio. A partir do capítulo 3 de Gênesis até
o versículo 26 do capítulo 50 significa a história do Gênesis. Então o que nós vamos falar está dentro da história do Gênesis. E observamos, amados, que o ser humano, dentro do princípio, observamos que o ser humano ele foi criado para governar, para dominar sob a direção de Deus. Mas, pela desobediência, tornou-se tragédia para o homem, e a vivência dele agora foi enfrentar maldições. E na Bíblia nós temos 13 qualidades ou tipos de maldições. Nós temos a primeira, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Gênesis capítulo 3, versículo 14. E o versículo 15, nós temos a maldição sobre a serpente. Segundo, nós temos o versículo lido do capítulo 3 de Gênesis, versículo 17 do capítulo 3, nós temos a maldição sobre a terra, que é isto que nós vamos falar hoje, a maldição sobre a terra. Nós temos também Romanos capítulo 8, versículo 9 a 22, a maldição sobre a natureza. E a natureza, ela tem raiva do homem, amados. Ela tem raiva do homem. Você observa que muitas pessoas estão desafiando a natureza, e de vez em quando um morre, ou outros, ou muitos, ou vários morrem, porque desafiam a natureza, desafiam a gravidade. Depois nós temos Gênesis capítulo 4, versículo 11, e o versículo 12, que é a maldição de Caim. A maldição de Caim. Depois nós temos Gênesis capítulo 9, versículo 25, a maldição sobre Canaã. Depois temos a sexta maldição, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, sobre a desobediência à nação de Israel. A sétima maldição, Gênesis capítulo 12, versículo 3, a maldição sobre os inimigos de Israel. Marcos capítulo 11, versículo 21, a maldição sobre uma figueira estéril. Mateus capítulo 25, versículo 41, a nona maldição sobre todos os incrédulos. Décima, Gálatas capítulo 1, versículo 8, sobre os falsos pregadores, que Paulo chama de anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, quer dizer consagrado à maldição, quer dizer separado à maldição. Depois nós temos 11ª maldição, Jeremias capítulo 22, versículo 18 e 19, sobre Jeoaquim. A 12ª maldição, Gálatas capítulo 3, versículo 10, sobre todos aqueles que procuram permanecer sobre a lei de Moisés, tem maldição. E a última, 13ª, Gálatas capítulo 3, versículo 13, sobre Cristo, pelos nossos pecados, foi a maldição, Ele levou sobre nós, sobre Ele, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e a maldição estava sobre Ele. Então, amados,
Por isso que Paulo escreve à igreja de Éfesos que a nossa luta, meus amados, não é contra a carne e não é contra o sangue, mas a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, ela é espiritual. Não adianta você brigar com o seu irmão, discutir com o seu irmão, porque a nossa guerra é espiritual. O inimigo quer desviar, quer distorcer a palavra de Deus, como nós vemos aqui no princípio. A queda do homem em Gênesis capítulo 3, amados, não foi apenas um erro moral, não, foi o início de uma queda espiritual que ainda continua. Agora, essa guerra não se vence, amado, com armas carnais. Como é que nós vencemos esta batalha? Com discernimento espiritual e a obediência à voz de Deus. Mas o tema hoje é sobre exatamente a guerra espiritual no mundo físico. E onde ela começou? No físico, ela começou em Gênesis capítulo 3. Por onde começa a guerra? A guerra começa pelas palavras. Pelas palavras. A guerra começa pelas palavras. A guerra aqui começou pelas palavras. A guerra espiritual começou com uma batalha, começou com, não digo uma batalha logo assim, mas começou com um bate-papo, começou com uma conversa, começou com um diálogo, e esse diálogo levou a uma tragédia. Então a guerra espiritual, ela começa com palavras. E quando essas palavras não são saídas da boca de Deus, essas palavras que saem, o resultado delas, amados, é discussão. Todas as palavras que não saem da boca de Deus, que não procede da palavra de Deus, elas, a maioria delas, se tornam discussão. E discussão gera conflitos. E onde começa esta guerra? Onde começa esta guerra? A nossa primeira lição fizemos um comentário a respeito da divisão do corpo e da alma. Que a divisão do corpo e da alma é a mente. Então a guerra, ela começa na mente. É o campo mais perigoso do inimigo, porque há uma batalha dentro de nós, a mente e o coração. Quando você vai pelo coração, você vai certo. Por quê? Porque lá está a palavra de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não desobedecer-te. Então, amados, nós temos 3 etapas da estratégia do inimigo. A primeira, Gênesis capítulo 3, versículo 1, parte B. A primeira estratégia do inimigo é distorcer o que Deus disse. Esta é a estratégia do inimigo. Veja bem que a parte B do versículo 1 do capítulo 3, Satanás, ele fala usando a serpente. É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Foi assim? Então, ele começa a distorcer a palavra de Deus. Começa exatamente pela conversa usando a palavra. Toda a palavra que é usada
pelo inimigo, por mais que seja bíblica, o resultado dela é o mal, o resultado dela é prejuízo. Segundo, despertar o desejo da carne. Então, quando você dá ouvido para Satanás, aí vem a segunda estratégia dele. Ele desperta o desejo da carne. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Quem pode ver lá? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Se tiver no telão, todo mundo lê, por gentileza. Veja bem, despertar o desejo da carne. E o que aconteceu? Vendo a mulher que era boa, que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, é a segunda estratégia do inimigo, é despertar o desejo da carne. E este desejo, ele vem pela concupiscência dos olhos. É um sistema espiritual, é um governo por Satanás que se opõe a Deus. E esta concupiscência é o despertar em qualquer pessoa o conselho do ímpio. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos homens maus. E o que vem, amado, de conselhos que desperta o desejo da carne, no sentido conjugal, no sentido profissional, em qualquer área, que o inimigo vê que você dá atenção e diz, realmente, acho que a melhor decisão é essa, a melhor decisão é essa que eu vou fazer. E esta foi a segunda estratégia de Satanás. A terceira, soberba da vida, orgulho. O orgulho tem sido outra estratégia de Satanás. Então, o que nós vemos aqui, amados, nesta concupiscência dos olhos, desejo intenso, nós vemos cobiça. Tem pessoas cobiçando o que é do alheio, cobiçando terra alheia, cobiçando mulher alheia, cobiçando marido alheio, cobiçando o que você tem, porque Satanás já despertou o desejo, e esta é a batalha. Isto envolve uma maldição sobre a pessoa. Pastor, mas eu já aceitei a Jesus, eu sou crente. Se você aceitou a Jesus, não diz a Bíblia, quem está em Cristo, nova criatura é? Sim, quem está em Cristo, muito bem, nova criatura é, porque quem está em Cristo, não entra na concupiscência da carne, não entra na concupiscência dos olhos. Quem está em Cristo não cobiça a mulher dos outros, quem está em Cristo não cobiça o marido dos outros, quem está em Cristo não cobiça a terra dos outros, quem está em Cristo não cobiça nada, porque está em Cristo. Aí sim, amados. Mas quando a pessoa sai de Cristo, a pessoa se torna complicado, amado. Porque quando a pessoa sai de Cristo, amado, o Espírito Santo sai dele. E quando o Espírito Santo sai da pessoa, amado, esta pessoa passa a ser problemática. Ela passa a ser problemática. Ela não teme mais a Deus, não confia mais em Deus.
E amados, eu vou dizer uma coisa para vocês: pessoas problemáticas, você tem que se afastar. Pastor, o que é isto? Sim. Agora, pessoas com problemas é diferente. Pessoas com problemas, nós vamos ajudar. Pessoas problemáticas, te afasta dele. Pastor, mas o Senhor não diz que devemos amar o próximo? Sim. Pessoas com problemas, pessoas que querem ajuda, pessoas problemáticas não querem ajuda, nem Deus quer. Quer que eu prove? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. O que é que está escrito lá? Se colocaram no telão. O Espírito Santo já tinha se retirado de Saul. Aí ele passou a ser um homem problemático, não um homem com problema. E Deus fala com Samuel: Samuel, por que tu está com pena dele? Até quando tu vai ficar com pena? Eu já estou fora dele. Pega e vai atrás de alguém que está com o coração pensando em mim, que me adora. Então essas são pessoas problemáticas, é a Bíblia que diz, amado. E tudo isto, amado, é por causa de maldição. Ou é por santa ceia, tomou ceia irregular e a pessoa tem a maldição porque está lá. Quem come o pão e bebe o vinho indignamente se torna culpado e réu, se torna amaldiçoado, está trazendo maldição para si próprio. Então tem muitos que não estão ligando, estão como no dia do dilúvio, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, e eles não estavam nem aí. E para você ver que quando Noé entrou na arca com a família, passaram 7 dias a mais, e nesses 7 dias, amados, o que eles não escarneciam? Olha aí, faz 3 dias hoje, cadê? Calorzão lá dentro mesmo, um monte de bicho. 4 dias, olha lá, estou dizendo, estava louco. Mas depois de 7 dias, que é o número da perfeição, veio chuva. Veio chuva. Amados, estamos vivendo estes últimos dias, estes 7 dias, esses 7 dias, do dia que Noé entrou na arca, até o dilúvio, representa a nossa dispensação. Nós estamos na penúltima dispensação. A última dispensação é o milênio. E quando chegar a última dispensação, a igreja já vai vir descendo na Nova Jerusalém. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Não é hora para nós estarmos olhando para o físico, é hora de nós estarmos olhando para o mundo espiritual, amados. Veja bem, pastor, então, esta concupiscência dos olhos, eu não posso achar ninguém bonito? Não tem nada a ver. Achar alguém bonito, achar alguém feio, não. E o que é que torna o pecado? O que é que torna a concupiscência? O que é que torna amaldiçoado para mim? É quando eu começo a desejar, e esse desejo vai me afastando de Deus. Este desejo vai me afastando de Deus. Aí você percebe pessoas frias, não querem mais vir para a igreja, não querem mais orar. Só pessoas que querem estar em destaque, querem estar aparecendo, querem estar em festa,
quer estar em eventos, mas não quer estar orando, não quer estar buscando a Deus. É a realidade que nós estamos vivendo hoje. É a realidade. O inimigo, ele não precisa derrubar de uma vez. Basta fazer-nos duvidar da palavra. Quem pode ler Mateus capítulo 26, versículo 34? Mateus capítulo 26, versículo 34. Se está no telão, leiam. Jesus falando para Pedro. O que é que o inimigo precisa? Ele precisa apenas fazer-nos duvidar da palavra. Pedro duvidou. Ele achava que não ia acontecer. Qual seria a reação de Pedro? Senhor, tu estás falando que antes que o galo cante, eu vou te negar 3 vezes. Ô Senhor, o que é que eu faço para que isso não aconteça comigo? O que é que eu faço para que isso não aconteça comigo? Eu não quero não ficar distante de ti, eu não quero te negar, me diz, me orienta. Mas ele não, eu vou até o fim, eu não vou te negar. E é tudo que o diabo quer. Ele quer que você duvide da palavra de Deus. Quando Deus falar contigo, por mais você achando que não é, por mais achando que você é forte, por mais achando que você não vai fazer nunca, mas diga: Jesus, tu estás falando isso para mim, então me diz o que eu devo fazer, Jesus. Me diz o que eu devo fazer. Você que está aqui esta noite, eu não sei o que está se passando na tua mente, mas você deve estar dizendo hoje: Senhor, se aquela profecia que foi profetizada, que eu não acreditava, ainda não se cumpriu, me orienta, porque foi muito forte. O que é que eu devo fazer? O Espírito Santo vai te orientar. O Espírito Santo vai te orientar. A voz do inimigo é a voz que rouba a tua autoridade espiritual. Veja só o que Deus diz: porque deste ouvido à voz de tua mulher. Aqui está o ponto-chave. Adão ouviu a voz errada. Adão ouviu a voz errada. Adão ouviu a voz errada, porque Deus o havia constituído um líder espiritual, mas ele calou-se diante da esposa. A esposa calou-se diante da serpente. Ela foi influenciada com coisa errada. A guerra espiritual, amado, começa quando as vozes se confundem. A voz de Deus e a voz do mundo. Quem pode ler Mateus capítulo 5, versículo 41? ao 48, quem pode ler?
Amém, amém, amém. Muito bem, obrigado pela leitura do grande coral. A estratégia para vencer, andar uma milha. Se alguém te manda ou te mandar andar uma milha, anda 2. Anda mais uma. E o que é uma milha? 1,5 km. 1,5 km. Alguém te disse que é 1,5 km para te andar? Anda mais 1,5 km ou anda mais uma milha. E aqui que está a estratégia. A bênção de Deus está aí. Se você obedecer, você está passando por cima de onde tem maldição, e você está andando por cima da bênção de Deus. Salmo de número 24, versículo 1. O que é que diz do Salmo número 24, verso 1? Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra. Se você obedece a palavra, você está na bênção do Senhor, porque é dele. Mas a partir do momento que você diz, não ando mais de uma milha, eu ando menos. E estuda aí, amados. Deus me deu esta palavra revelada agora na ceia, lá na congregação da Nova Vida. E após o culto, alguém me chamou e disse: pastor, o que o senhor falou é o que está acontecendo. Você falou muita coisa e está acontecendo. Quando eu dei o exemplo, quando alguém tem uma terra e alguém diz: a minha marca é aqui, você diz: não, é aqui onde está o meu lado esquerdo. Alguém diz: não, é aqui onde está o meu lado direito. Aí você que está em Cristo, então você diz que está aqui onde está o pé direito. Pois não, então vou alcançar mais aqui o outro lado, é outra milha. Acabou. Satanás foi derrotado. Satanás foi derrotado. Porque isto, amado, é como você mexer num formigueiro, porque a terra está amaldiçoada. Quando você discute problemas que envolvem ela, a maldição ela vem sobre a tona. Aí afeta a família A e afeta a família B. Aí começam os conflitos. Isto é espiritual, amados. Olha que o Senhor disse: se alguém te manda andar uma milha, anda 2. Cede. Porque mais vale você perder 1,5 km aqui e ganhar a eternidade para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Mas vale você perder um olho, perder um braço, uma perna e entrar no céu sem um membro e receber um corpo glorioso, com um corpo perfeito. Mas o inimigo, ele não quer isso, amado. Ele quer confundir a voz de Deus com a voz do mundo. A voz do mundo é conflito. O local da maldição da terra é quando há conflito nela mesma. Lá está o local da maldição da terra. Lá está o local. Maldita é a terra por causa de ti. Não tomar uma decisão sem a direção divina é maldição. Maldição que há sobre o território, sobre a quadra, sobre o hectare. Maldição na terra é provocada quando você diz: é minha, e quando não é, você está provocando a maldição na terra. Você está provocando. Porque o pecado
não afeta só o homem, ele afeta o ambiente ao redor. O território que antes produzia sem esforço, olha o que vai acontecer. Gênesis 3,19, quem pode ler Gênesis 3,19? Gênesis 3,19? Gênesis capítulo 3, 19? Sim, ok. Então, antes o homem produzia sem esforço, mas quando a terra foi amaldiçoada, ele começou a produzir com suor e dor. Suor e dor. O que significa agora suor e dor? Suor e dor significa conflitos, significa preocupação, significa cansaço, significa perturbação. Agora, o segundo Adão, que é Cristo, que veio e morreu no Calvário, pegou toda a maldição e levou sobre ele. Se nós realmente acreditarmos nisto e estarmos permanecendo nele, amado, nós não vamos desfrutar de nenhuma, nós passamos por cima, porque onde nós colocamos a planta do nosso pé, lá será o nosso território abençoado, não haverá maldição, porque ainda que seja lá, é abençoado, porque você obedece o Senhor Jesus. O território que antes produzia sem conflitos, agora está produzindo com conflitos, suor e dor. Assim também, quando o pecado entra, o ambiente espiritual é contaminado. Passa a ouvir a voz. Quais são as vozes que são ouvidas fora de Deus? A voz do ciúme, a voz da inveja, a voz da cobiça, a voz da rebelião. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, quem pode ler? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Olha a confusão que dá quando não ouvimos a palavra do Senhor Jesus. Não ouvimos a palavra de Deus. A rebelião, amado, a guerra, a batalha. E biblicamente rebelião é um ato de revolta. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. E é isso que o inimigo quer. Quais são as consequências causadas por não obedecer a palavra de Deus? Primeiro, a casa perde a paz. Segundo, se a pessoa tem um ministério de canto, de pregação, perde poder. Terceiro, o coração perde a sensibilidade. Não há mais temor, não há mais afeto, só há ódio, só revolta. Mas há uma estratégia para restaurar esse território. Primeiro, arrependimento genuíno. Ainda Deus está dando oportunidade para mudar a história da tua família, a história da tua fazenda, a história da tua empresa, a história da tua lavoura. Deus ainda está dando uma oportunidade para que haja um avivamento e bênção de Deus. Segundo, santificação e obediência. Terceiro, intercessão e autoridade espiritual. Porque onde há obediência, a maldição não permanece. Por isso que Jesus Cristo, ele disse todas as vezes que orar, e dizei: venha o teu reino. E quando o reino de Deus desce, só tem bênção, maldição sai e a bênção fica. É isso que Deus quer que aconteça na sua vida.
Mesmo diante do caos, Deus revelou uma promessa em Gênesis 3,15: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A guerra foi declarada, mas a vitória já estava sendo prometida. Cristo é a estratégia final de Deus para vencer o inimigo. Esta noite é Cristo. Não larga Cristo, não abandona Cristo, creia em Cristo, porque em Cristo a autoridade ela é restaurada. O que é que diz Lucas capítulo 10 versículo 19? Já vamos encerrar. Lucas capítulo 10 versículo 19. Olha aí, amado, é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. Deus quer restaurar a autoridade, quer restaurar a autoridade daqueles que não têm. Deus quer restaurar a tua autoridade esta noite. Segundo, Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. O domínio é reconquistado. Você vai usar o sinal do nome de Jesus. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Por mais que você não seja batizado no Espírito Santo, mas você tem um sinal. O nome de Jesus tem poder para você expulsar os demônios que estão trazendo desgraça para a família. E em terceiro lugar, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos. Terceiro lugar, a mente é renovada. Você começa a dizer: meu Deus do céu, olha o que aconteceu comigo. Jesus, se eu não ouço a palavra de Deus, eu estava preso uma hora dessa. Se eu não ouço a palavra de Deus, eu talvez teria morto ou teria matado alguém. Se eu não ouço a palavra de Deus, eu não sei o que seria da minha família. Mas graças a Deus que eu ouvi a palavra de Deus e a minha mente foi renovada. É isto que o Senhor quer fazer. Portanto, esta noite eu concluo com um conselho: cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado com as vozes que você ouve. Fica de pé, por favor. Guarda o território que Deus te deu. Qual é o território que Deus te deu? Repita comigo: minha mente, minha casa, minha família. Deus vai te abençoar grandemente. Quem obedece, governa. Quem obedece é abençoado. E quais são as armas que você deve usar para lutar contra este mundo espiritual maligno? A palavra de Deus. Efésios 6,17. Oração e jejum. Marcos 9,29. A fé e a santidade. Efésios 6,16. O nome do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11.
Portanto, esta noite, eu te peço que você apresente a tua causa, porque Deus vai restaurar a tua sorte, vai restaurar a tua vida, vai restaurar os teus negócios, vai restaurar os teus sonhos. O diabo não vai destruir os teus sonhos, o diabo não vai destruir o que tu tens para fazer, porque o Senhor Jesus, Ele está pronto para te abençoar. Agora Ele quer que você siga as suas instruções, siga a instrução dEle, e você será próspero. Por quê? Porque tudo é dEle, até você é dEle, o teu nome está no céu, tu pertence a Ele. Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, é uma batalha nesta hora. Eu vejo muitas pessoas guerreando agora. Eu vejo muitas pessoas largando as suas armas físicas e pegando a tua palavra. Eu vejo pela fé. Eu vejo o inimigo provocando, chamando de medroso. Eu vejo o inimigo provocando, mas eu vejo teu filho, a tua filha sorrindo, cantando, feliz. E mediante esta ação, eu vejo o inimigo se afastando, eu vejo o inimigo correndo, eu vejo teu filho tomando posse daquilo que o inimigo queria tomar. Em nome de Jesus Cristo, está derrotado todo processo maligno, toda força diabólica que estava contra esta família, nesta noite, está por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei que batalha é, mas tu sabes, Senhor. Eu estou orando apenas seguindo a instrução do teu Espírito Santo. Eu sei, Senhor Deus, que a partir de hoje haverá uma mudança nas atitudes, haverá uma mudança na família, haverá uma mudança no comportamento, e haverá bênção sem medida nesta casa, em nome de Jesus Cristo. Eu vejo a morte dando ré, eu vejo a morte voltando, dando meia volta. A morte estava vindo em direção a esta família, mas nesta hora, o anjo que acampa ao redor do teu servo, da tua família, da família dele, Senhor, está repreendendo, porque algo está acontecendo nesta noite no mundo espiritual. Talvez alguém não esteja entendendo, mas o teu filho está, a tua filha está, que está vivendo esta batalha. A tua igreja há de ouvir o testemunho, porque nesta hora há uma batalha espiritual, há uma batalha espiritual. Eu vejo os teus anjos guerreiros reunidos e expulsando todos os espíritos devorador, destruidor, migrador, em nome de Jesus Cristo. Xelabashure canta labaixo lamanda laias. A tua glória está neste lugar, a tua glória está neste lugar, Senhor. Oh meu Deus, esta terra está protegida, este comércio está protegido, esta vida pública está protegida. Meu Deus, esse profissional liberal está protegido, porque, Senhor Jesus Cristo, creio que haverá uma mudança radical nesta vida, esta noite. Teus filhos levarão a bênção, teus filhos levarão a bênção, e assim no teu nome, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Já vamos encerrar. Amanhã teremos um culto.